Bom, a rodada 27 do Brasileirão começou no sábado com Internacional e Botafogo no Beira-Rio. O Inter venceu por 2-0. O Botafogo do David Ancelotti segue oscilando muito. Ele vence um jogo em casa, aí depois perde um jogo fora, vem aí um empate ou outra derrota e ele consegue mais uma vitória em casa. Tem sido assim nas últimas rodadas do Botafogo e acho que vai seguir assim até o final do ano, provavelmente, né? O Botafogo termina uma temporada frustrada depois de um 2024 glorioso. Ele tem um 2025 decepcionante. A chance de título brasileiro está cada vez mais longe. Eu diria que já era. O título vai ficar entre Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro. E o Mirassol, que está em quarto lugar, tem mais chance que o Botafogo, matematicamente. E pagou o seu jogo atrasado e ainda tem um. Ah não, agora está todo mundo completo, né? O Mirassol está completo, o Botafogo já estava. Pois bem, matematicamente o Mirassol está na frente do Botafogo nesse momento. Quando se enfrentaram, empataram em 3-3 nesse segundo turno. Ou melhor, foi no jogo atrasado também, né? O 3-3. Eles ainda não se enfrentaram no segundo turno. E foi um jogo onde o Botafogo abriu 3-0 no Newton Santos e sofreu empate. Agora, quanto ao Internacional, essa foi a primeira vitória do Ramon Dias. Ele estreou com um empate contra o Juventude, teve um empate com o Corinthians na semana passada, bem polêmico o jogo por sinal, mas o Corinthians que se diz prejudicado, né, não o Internacional. E agora finalmente o Ramon Dias consegue uma vitória à frente do Colorado. Ele que quase treinou o Botafogo, né? O Ramon Dias foi contratado pelo Botafogo lá em 2020, ano do último rebaixamento do clube carioca, mas ele não chegou a assumir o time, ele tinha passado por uma cirurgia e o filho dele, o Emiliano, que sempre está com ele como auxiliar, ele comandou o Botafogo por algumas rodadas naquele Campeonato Brasileiro e participou da campanha de rebaixamento do Botafogo em 2020, perdão. Uma das piores campanhas da história dos pontos corridos, inclusive, né, que o Sport está lutando para se chamar de sua. O Sport quer ter a pior campanha da história, está fazendo um bom trabalho para isso. Ou talvez esteja até melhorando. Olha, o Fluminense empatou. Empatou não. Perdão. Então o Fluminense venceu. O Fluminense venceu no sábado o Atlético Mineiro por 3-0 no Maracanã. E uma atuação pífia do Atlético Mineiro. Terrível o jogo do Galo. Não tenho o que falar. O Fluminense tem os seus méritos, óbvio, por vencer. Aproveitou as oportunidades que teve. Controlou o jogo. Poderia ter feito até mais de 3-0. A gente olha aqui 14 finalizações do Fluminense. 10 finalizações na direção do gol. Se não fosse o Everson, poderia ser mais. Acho que teve bola na trave também. E teve lei do ex. Samuel Xavier abriu o placar para o Fluminense. Kevin Serna fez o segundo. E no final deu tempo de mais uma lei do ex com o Keno saindo do banco de reservas e fechando a conta, fechando o caixão do Atlético Mineiro. Um trabalho muito ruim do Jorge Sampaoli, mas o Galo já estava mal com o Cuca. O Sampaoli chegou e não melhorou nada. Levou o time até a semifinal da Copa Sul-Americana, mas é o que se esperava, né? O Fluminense também deveria estar lá, acabou sendo eliminado pelo Lanús. Todo mundo tinha expectativa de que essa pudesse ser a final da Sul-Americana, Fluminense e Atlético. Não aconteceu. O Galo avançou na Sul-Americana e o Fluminense foi eliminado. Aí o Renato Gaúcho pediu demissão. O Zubeldia tem um início até animador no Fluminense. A gente já vai chegar no jogo atrasado que ele perde pro Mirassol fora de casa, né? Mas ele começa vencendo o clássico contra o Botafogo. O Fluminense não vencia 9 jogos. Aí depois tem um empate contra o Sport, que é um resultado complicado, que até o Sport reclama, pede a anulação do jogo, o que eu acho que seria bom para o Fluminense se o jogo fosse jogado novamente. Teria mais chance do Fluminense vencer. Mas não vai acontecer essa remarcação, então teve um empate contra o Sport no meio da semana. E agora, a vitória contra o Atlético. E no meio da semana, derrota para o Mirassol em jogo válido pela 13ª rodada. 2-1 lá no interior paulista. O Fluminense chega até a sair na frente com o gol do Lúcio Acosta, mas ele é anulado por impedimento. E aí o Mirassol faz 1-0. Martinelli empata para o Fluminense, mas o Negueba marcou o gol da vitória do Mirassol.
Então essa foi a primeira derrota do Zubeldia à frente do Fluminense. São 2 vitórias, um empate e uma derrota em 4 jogos para o treinador argentino à frente do Fluminense. Enquanto o Sampaoli não tem um aproveitamento muito bom. Ele já tem, obviamente, mais que 4 jogos, mas ele conseguiu até agora 2 vitórias à frente do Galo. Sendo essa contra o Sport a segunda. Teve a vitória na Sul-Americana e agora venceu o Sport no Campeonato Brasileiro. Perdão, foi a terceira vitória, que teve uma vitória também contra o Mirassol na rodada da semana passada. No final de semana passada, na rodada 25. 1-0 contra o Mirassol. Então são 3 vitórias do São Paulo à frente do Galo em 7 jogos, eu acho. 7 ou 8 jogos. Voltando à rodada 27, no sábado o Red Bull Bragantino recebeu o Grêmio em Bragança Paulista. E mais um jogo muito polêmico. O Bragantino venceu por 1-0 com um pênalti que foi dado praticamente no último minuto. A primeira polêmica já foi a expulsão do Kahneman, que realmente, na minha opinião, foi exagerada pelo árbitro. Segundo o Marlon, o árbitro já estava pegando no pé do Kahneman de outro jogo que ele apitou do Grêmio. E aí, o lance do pênalti, a bola bate no braço do Marlon, que estava colado na hora. Eu já comentei várias vezes que pra mim deveria ser regra que independente da mão estar colada ou não, seria marcado pênalti. Muita gente discorda de mim, muita gente mesmo, até hoje ninguém concordou comigo em relação a isso, mas eu tenho essa opinião. E eu sei que a maioria discorda e a regra não é essa, se o braço está colado, não é pênalti. Então, a regra é a seguinte, não foi pênalti, o braço do Marlon realmente estava colado, ele tomou esse cuidado. E o pênalti foi marcado. E aí ele fala que o Grêmio deve ter perdido pelo menos uns 14 pontos no campeonato por conta da arbitragem, que o Grêmio está sendo roubado direto e que vários times também. Então a entrevista dele tem pontos positivos e esse ponto um pouco negativo para mim, dizer que o Grêmio está sendo o grande prejudicado do campeonato. Não acho que exista uma perseguição ao Grêmio ou a qualquer time no campeonato. Existe sim uma arbitragem brasileira muito ruim que erra para todo mundo. E isso o Marlon também salienta na entrevista dele. Ele fala que na próxima rodada é possível que o Bragantino seja prejudicado. E é verdade. É uma coisa recorrente no futebol brasileiro. E nesse jogo, de fato, o Grêmio foi prejudicado. O resultado ideal talvez fosse empate, apesar de que o Bragantino jogou melhor e talvez merecesse a vitória. Mas ainda assim também tem a questão da expulsão. A expulsão do Kahneman, se não acontecesse, talvez o Grêmio fizesse um jogo melhor. Fato é que o placar estava se encaminhando para terminar empatado em 0-0. E aí tivemos acréscimos infinitos até sair o pênalti e o John bater e fazer o gol da vitória do Red Bull Bragantino contra o Grêmio. E essa entrevista do Marlon repercutiu bastante, até porque no dia seguinte tivemos mais polêmicas. Mas ainda naquele sábado, no dia 4 de outubro, tivemos a vitória do Corinthians contra o Mirassol. E o Mirassol jogou melhor dentro de Itaquera. Teve mais posse de bola, mais finalizações no total, só que o problema era a pontaria. A pontaria não estava nada boa, tanto que eles não acertaram um chute sequer na direção do gol do Hugo Souza. E o Corinthians, quando chegou na frente, em 10 oportunidades, 3 ele guardou, as 3 que foram no gol do Walter foram gol. Primeiro o Maicon batendo o pênalti, dessa vez o Dorival não deixou o Roberto bater, né? Depois a cavadinha ridícula que ele fez contra o Flamengo. O batedor do pênalti foi o Maicon, bateu de uma forma mais clássica e fez o gol. E o Alberto vai lá e marca o segundo gol. Ele que naquele mesmo jogo que ele perdeu o pênalti contra o Flamengo, ele marcou o gol também. Mas agora ele marca o segundo com bola rolando. E o André Luiz Dias, que é o Guinegão, né? Não, André Luiz Dias não é o Guinegão. Quem é o André Luiz Dias, mano? Cometi uma gafe bizarra aqui, né? André Luiz Dias Guinegão. Obviamente, Guinegão é Guilherme. Mas é outro jogador da base do Corinthians aí, marcou o gol que sacramentou a vitória do Timão contra o Mirassol, 3-0 no sábado. Aí no domingo tivemos em São Januário Vasco e Vitória. Um jogo maluco, onde o Vasco venceu por 4-3, não precisava de toda essa emoção.
Era um jogo onde o Vasco tinha que vencer de qualquer maneira. O Vasco vinha numa sequência muito boa, chegou a ficar 7 jogos sem perder. E aí perdeu na rodada 26 para o Palmeiras de 3-0 no Allianz Parque. Vai jogar em São Januário contra o Vitória e não tinha outro resultado possível que não fosse a vitória para o Vasco. E a vitória veio, mas com muita emoção. O Vasco sai na frente logo no começo, o que fez o torcedor achar que seria um jogo tranquilo, né? Gol logo no começo, 6 minutos, Nuno Moreira abre o placar de cabeça, assistência do Paulo Henrique, que mais tarde foi convocado pelo Ancelotti para o lugar do Wesley na seleção brasileira. O jogador da Roma foi cortado por lesão. E o Paulo Henrique merecia essa convocação já há algum tempo, ficou na pré-lista da última vez, acabou se machucando. Novamente estava ali na pré-lista e ficou, né, na lista de espera. E acabou o Wesley se machucando e o PH recebendo essa oportunidade. Vamos ver se ele terá a oportunidade de entrar em campo. Provavelmente vai ter em um dos dois jogos contra a Coreia ou contra o Japão. Primeiro contra o Japão nessa sexta, contra a Coreia na próxima terça. Bem, o Nuno faz o gol então com a assistência do PH. E o Vitória consegue empatar com o Canta La Piedra. Sim, esse é o nome dele. Canta La Piedra faz o gol de empate do Vitória. Lucas Halter vira o jogo. E eu vou dizer, todos os gols que o Vasco tomou eram completamente evitáveis. Falhas defensivas e falhas também do Léo Jardim, que não viveu uma grande tarde em São Januário. Chegou até a ser vaiado pela torcida. Mas realmente não foi um grande dia para o goleiro do Vasco, que tem crédito. Mas mesmo assim acabou sendo vaiado, né? O jogador está sujeito a isso. Aplausos quando acerta, vaias quando erra, né? E enfim, não foi um grande dia pro Léo Jardim. Mas lá no ataque, Ryan estava inspirado. Fernando Diniz também acertou nas substituições no intervalo. Tirou o Verratti, que realmente não está vivendo uma grande fase. Já está num jejum aí de gols há um bom tempo. O último gol dele foi contra o Sport, na rodada 23, se eu não me engano. E foi de pênalti. Há muito tempo que o Verratti não faz gol com bola rolando, nem mesmo de cabeça. E olha que muita gente tem feito gol de cabeça no Vasco, né? O Nuno fez esse jogo, o Ryan tinha feito semana passada, o GB fez o gol da vitória de cabeça. Mas o Verratti não tem feito gols. E sem ser com gols, o Verratti não ajuda muito em campo, né? Apesar dele correr muito, voltar para marcar, fazer falta, a famosa catimba argentina e tudo mais. Mas para o jogo do Vasco, principalmente no estilo do Fernando Diniz, o Verratti acaba não ajudando muito. Com passe, com pivô, não é muito a dele, né? Ele não tem essa qualidade, esse refino com a bola no pé. E aí no segundo tempo, o Verratti sai para dar lugar ao Andrés Gomes, que entra muito bem, mais uma vez o colombiano, mais uma assistência na conta dele, dá assistência para o Ryan fazer o segundo gol do Vasco e empatar o jogo. Pouco depois, temos a expulsão do Lucas Halter. O Lucas Halter é expulso quando, na verdade, o Vasco já tinha virado o jogo, né? Foi um jogo de 3 viradas, ou 2 viradas, na verdade. Uma virada do Vitória, outra do Vasco, e aí tem o empate do Vitória e a virada no final do Vasco. Então temos o gol do Ryan, aí o pênalti, a bola bate no braço do Raul Cáceres, ex-jogador do Vasco, a lei do ex vai aparecer daqui a pouco. Sai o pênalti, o Verratti, que é o batedor oficial, não estava em campo, então o Coutinho estava com a bola, mas o Ryan pede para bater, e mais uma vez mostrando personalidade, ele vai lá e faz o gol, né? Já são 3 finais de semana seguidos em que o Ryan marca gol. Marcou contra o Flamengo, marcou contra o Cruzeiro, marca 2 vezes contra o Vitória. Tá vivendo aí um momento espetacular. Ele é o jogador sub-21 com mais gols em 2025. Tava empatado, ou um gol atrás do Yamal. Como ele marcou 2 nesse jogo, o Yamal não marcou nenhum no final de semana. Ele passou, né? O Ryan é o jogador sub-21 com mais gols em 2025. E aí o Vasco acaba sofrendo empate depois, logo após a expulsão do Lucas Halter, que muita gente achou exagerada, que não era um lance para vermelho, mas ele já tinha amarelo por reclamação. Na hora do pênalti ele reclama de forma muito assintosa com o árbitro, que fazia sua estreia na Série A. E aí o árbitro logo dá um cartão amarelo para ele, deu para ver que ele ficou assustado, né, com a forma que o Halter reclamou. Ele entrou na frente do árbitro enquanto ele ia pro VAR, apontando o dedo. Só faltava querer agarrar o árbitro. E depois ele acaba acertando o Paulo Henrique fora da bola dentro da área do Vasco e é expulso. E aí tem uma falta pro Vitória na sequência, cruzamento na área e sai o gol do Raul Cáceres, num lance onde o Léo Jardim se choca com o Robert Renan e com 2 jogadores do Vitória, fica no chão, o jogo não para e não foi falta, um choque normal.
Léo Jardim ficou no chão, o gol ficou aberto para o Raul Cáceres fazer o gol, lei do ex, gol de cabeça do Raul Cáceres. Lá no finalzinho, o Vasco consegue fazer o gol da vitória com o GB. Uma bela jogada ali, começando no meio de campo com o Coutinho, que era um dos poucos meios que sobraram, né? Tava quase de volante. DVD aciona Piton, Piton cruza, não cruza, Piton faz amor e GB marca de cabeça o gol da vitória do Vasco. Inclusive hoje, dia 9 de outubro, aniversário de Lucas Piton. Parabéns aí ao lateral esquerdo do Vasco da Gama, que tem dupla nacionalidade. Já chegou até a ficar na pré-lista da seleção italiana. Riders on a Storm. Riders on the Storm. Agora o jogo mais polêmico do final de semana, São Paulo 2, Palmeiras 3. O Palmeiras assume a liderança com essa vitória, ainda empatado em pontos com o Flamengo, mas o Palmeiras tem um jogo a menos ainda em relação ao Flamengo e tem uma vitória a mais, por isso está na frente. Olha, 3-2 de virada, o São Paulo abriu 2-0, surpreendendo muita gente. Pelo momento atual que o São Paulo vive, eliminação na Libertadores, resultados ruins nas últimas rodadas, apesar de ter vencido na rodada 26 o Fortaleza fora de casa. São Paulo começou bem o jogo, Luciano abriu no placar, o Everton saiu ali e fez uma cara, né, pô, deu ruim, saiu mal do gol, o Luciano até bateu sem olhar, né, gol aberto, dentro da pequena área quase, não tinha como errar. Isso aos 15 minutos. Aos 34, Gonzalo Tapia fez 2-0. E aí, a gente teve um pênalti não dado ao São Paulo na reta final do primeiro tempo. Luciano dá um passe que poderia ter saído melhor. Aí o jogador... A bola escapou, né? O jogador teve que... Não lembro até se foi o próprio Tapia ou se foi outro. Acho que foi o... foi o Tapia, né? Que sofre o pênalti. Ou o Bobadilha. Enfim, não faz diferença, né? O jogador do Palmeiras foi no segundo tempo o pênalti, na verdade. É que eu tava vendo o jogo do Vasco na mesma hora, então eu posso não lembrar a ordem exata dos acontecimentos. Então, no segundo tempo tem esse pênalti cometido pelo Alan. O Alan Elias. Ele escorrega no lance e acaba derrubando o jogador do São Paulo, que eu não lembro exatamente quem era, se era o Rodriguinho também, que entrou no segundo tempo, pode ter sido ele. Mas o Alan escorrega e acaba fazendo pênalti, e foi pênalti. Só que o Ramon Abate-Abel não marcou pênalti. Ele é considerado por muitos o melhor árbitro do Brasil, e eu discordo frontalmente de quem afirma isso. Eu não sei como ele pode ser considerado o melhor árbitro do Brasil, apesar de que o papel dele na Copa do Mundo de Clubes desse ano foi muito bom. Muito bom talvez seja exagero, mas ele não foi mal. Obviamente ele não apitou jogo de nenhum brasileiro lá, né? O árbitro não vai apitar jogos de times do seu país. Mas aqui no Brasil ele sempre comete cagada. E no meio da semana passada, na quinta-feira, ele apitou Flamengo e Cruzeiro. Ele tá sempre nos jogos grandes, né? E aí teve um lance parecido com esse pênalti, que o Alexandre escorrega e acaba fazendo a falta. E ele já tinha cartão amarelo, os jogadores do Cruzeiro pedem o cartão vermelho pra ele. E aí ele fala, não, pô, não vou dar cartão amarelo pra ele não, segundo amarelo, porque ele escorregou. Foi falta, mesmo ele tendo escorregado, é falta do mesmo jeito. E aí, então o lance desse pênalti tinha que ser a mesma coisa. Ele escorregou, o Alan escorregou, escorregou, mas é pênalti. O árbitro não deu o pênalti, o VAR não chamou pra ver. E aí é a questão também, né, tem hora que o VAR se intromete demais, tem hora que o VAR se intromete de menos. Ah, na Premier League o VAR não é intervencionista, né, o Marlon até falou um pouco disso também na entrevista dele, né? Citou o jogo do Liverpool com o Chelsea, que teve naquele dia. Mas assim, nesse Palmeiras e Grêmio, Palmeiras e São Paulo, melhor dizendo, o árbitro não chamou para ver o lance do pênalti, o VAR não chamou o árbitro, e o árbitro também não marcou. E aí temos também a expulsão
a expulsão do... A não expulsão, na verdade, perdão. A não expulsão do Andrés Pereira por um pisão no Marcos Antônio, que era para cartão vermelho sim. Depois o Andrés Pereira até na entrevista ele falou, pediu desculpa num vídeo depois. O árbitro não expulsou ele, poderia ter sido bom pro São Paulo, que estava com vantagem no placar. O Palmeiras com um jogador a menos, poderia ter uma vantagem ainda maior de 3-0, né? Porque quando saiu o lance do pênalti que não foi dado, ainda estava 2-0. Mas ainda assim, o Palmeiras tem muito mérito nessa virada, porque é um time que não desiste, né? Isso há muito tempo. Vitor Roque vai lá, faz o primeiro gol de cabeça. Flaco Lopes, que realmente voltou o Messi da seleção argentina, fez um gol a lá Messi. E lá no final, Ramon Sousa fez o gol da virada pro Palmeiras. Eu acho que se tivesse 3-0, o Palmeiras tivesse ainda com os 11 jogadores, poderia acontecer do Palmeiras empatar ou quem sabe até buscar a virada, por que não? Porque o São Paulo decaiu demais e o Palmeiras cresceu no jogo. Não dá pra duvidar. Mas não justifica, né, os erros da arbitragem. A gente não sabe como seria se as decisões corretas fossem tomadas. Na Arena Fonte Nova, o Bahia venceu por 1-0 o Flamengo e finalmente Rogério Ceni conseguiu derrotar o Flamengo depois de 16 jogos, onde ele não havia vencido nenhuma vez o Flamengo por 4 equipes diferentes, Fortaleza, São Paulo, Cruzeiro e também o próprio Bahia. Agora finalmente ele consegue derrotar o Flamengo, time onde ele passou como treinador, foi campeão brasileiro em 2020, campeão da Supercopa em 2021, ou foi o Palmeiras que ganhou aquela Supercopa, na verdade, foi o Palmeiras. Pois bem, campeão carioca também é o Rogério Ceni, né? E ele consegue derrotar o Flamengo. O Palmeiras, quer dizer, o Bahia derrotou o Palmeiras na semana passada, na rodada 26. E na rodada 27 derrota, na rodada 25, aliás, o Bahia ganhou do Palmeiras, perdeu pro Botafogo na 26 e vence o Flamengo na 27. Tirando pontos das equipes da parte de cima. Mas o palmeirense, que obviamente ficou chateado com a derrota pro Bahia, comemorou bastante a vitória do Bahia contra o Flamengo. O gramado da Fonte Nova realmente está uma coisa um pouco complicada, mas eu não acho que isso tenha prejudicado o Flamengo de maneira nenhuma. O que prejudicou o Flamengo foi a infantilidade do Danilo, um jogador de Copa do Mundo. Um jogador experiente como o Danilo fazer uma falta daquela, né? Uma imprudência, um pé na altura da cabeça do jogador do Bahia, e ele é expulso com razão aos 13 minutos, número da camisa dele. Temos o gol do Ener José aos 45 minutos, no final do primeiro tempo. E aí, no segundo tempo, o Wallace Ian entra, fica 11 minutos em campo. Com 2 minutos ele já toma um cartão amarelo. Ou aos 9 minutos que ele toma amarelo, e aos 11 ele é expulso, né? 11 minutos que ele estava em campo. É o jogador aí com uma cabeça que precisa ser... Eu não sei, tem que ter um cuidado especial com o Wallace Ian. É um jogador que tem talento sim, mas ele acha que tem muito mais talento do que ele realmente tem. Pela marra que ele tem. Eu não sou contra jogador marrento, gosto dele. Você pega o Ryan do Vasco, ele é um jogador que tem uma certa marra, mas você vê que ele tá resolvendo o jogo e não uma marra igual o Wallace Ian. Entendeu? Não é igual também. E o Ryan também já é um jogador que tá... Hoje a gente tá vendo um jogador quase pronto, né? Sendo hoje um dos destaques do futebol brasileiro. O Wallace Ian teve aquele lance lá na Copa do Brasil, agora essa expulsão. Muitos já estão falando que ele é o John Kennedy do Flamengo. Pode acontecer de ser, quem sabe. Vai que ele decide até mesmo essa Libertadores, né? Não é impossível. Ele ficou um tempo aí de molho, né, sem entrar nos jogos. Aí entrou, fez mais uma cagada. É provável que ele fique mais um tempo de molho aí, né? Já está suspenso da próxima rodada. E o Felipe Luiz eu acho que vai pensar em outras opções antes de colocar ele em campo de novo. Mas não quer dizer que ele não vai entrar em campo mais esse ano, nunca mais, né? Também não é pra acabar com a carreira do jogador de maneira nenhuma.
O Danilo, que é muito mais experiente que ele, teve uma expulsão mais bizarra ainda, né? Foi vermelho direto, inclusive. Embora eu acho que muitas vezes a expulsão por vermelho direto é menos pior que uma expulsão por segundo amarelo, como foi o caso do Wallace Young, que foi uma cotovelada completamente imprudente, né? Perdeu a cabeça ali. O do Danilo você pode dizer, não sei o que passou na cabeça dele, que ele achou que podia levantar o pé dessa altura, né? Mas é isso, grande vitória pro Bahia, que segue na luta para disputar a Libertadores do ano que vem. E eu tenho que falar aqui sobre o Everton Ribeiro, que revelou na segunda-feira, um dia depois da partida, né, que ele estava com câncer na tireoide e passou por cirurgia nessa semana. Já fez a cirurgia, está se recuperando agora. Não sei se isso vai afetar aí com que ele fique muito tempo fora dos gramados. Acredito que não por muito tempo. Mas ele fez a cirurgia nessa data FIFA e que fique tudo bem com ele, que ele possa se recuperar o mais rápido possível. O Everton Ribeiro, que é um ídolo do Flamengo, está escrevendo sua história também com a camisa do Bahia, sendo o capitão da equipe treinada pelo Rogério Ceni. Juventude e Fortaleza no Alfredo Jaconi, 2-1 para o Fortaleza. Terceira vitória do Palermo à frente do Fortaleza, e ele foi o técnico que conseguiu mais vitórias para o Fortaleza no campeonato. O Vojvoda teve uma. O Renato Paiva, eu ia falar Rafael Paiva. Renato Paiva teve 2 vitórias e o Palermo chegou agora à terceira. Vai tentando salvar o Fortaleza desse rebaixamento. Ainda é o 18º colocado, uma situação ainda bem delicada, mas é um time que parece nesse momento estar melhor que o Santos, que levou 3-0 do grande rival do Fortaleza, que é o Ceará. Então, de certa forma, o Ceará até ajudou o Fortaleza a ter uma esperança, né? Porque o time mais próximo de entrar na zona é o Santos. Mugni abriu o placar pro Vozão, Pedro Henrique fez o segundo e Fernando Sobral fez o terceiro. Sem Neymar, ó, mais uma vez, né, o Santos. E essa foi a primeira derrota do Vojvoda. Ele estreia com empate contra o Fluminense. Depois empata com o Atlético. Ganha no São Paulo, empata com o Grêmio. E perde pela primeira vez então o Vojvoda. Empata com o Bragantino também, empata com o Grêmio. E agora perde para o Ceará, né? Perde logo para o seu grande rival do passado, quando o Vojvoda era técnico do Fortaleza. E por fim, fechando a rodada 27, o Cruzeiro empatou em 1-1 com o Sport Recife no Mineirão. Um tropeço para o Cruzeiro, né? Empatar com o Sport, principalmente dentro de casa, é um tropeço. E o Sport saiu na frente com o Derek Lacerda. Um lançamento para frente ali. O Derek dá um tapa para tirar a bola do Cássio, depois finaliza de perna esquerda. Depois temos o Gabigol empatando o jogo no segundo tempo, em grande jogada do Matheus Pereira. Gabigol empata pro Cruzeiro, mas ficou nisso, 2-1. 2-1 não, 1-1. Um ponto para cada um. E como já comentei há pouco, tivemos também nesta quarta-feira, dia 8 de outubro, 2 jogos atrasados, um da rodada 14 e outro da rodada 13. Pela rodada 14, o Galo ganhou do Sport por 3-1, ou seja, o Sport conseguiu empatar com o Cruzeiro no Mineirão, mas não conseguiu tirar nenhum ponto, levar nenhum ponto da Arena MRV. Enquanto isso, o Mirassol ganhou de 2-1 do Fluminense no interior de São Paulo. E a classificação do campeonato após 27 rodadas: 25 para o Palmeiras, que é o líder com 55 pontos. O Flamengo tem 26 jogos e 55 pontos também. O Palmeiras tem 17 vitórias, o Flamengo tem 16. 4 empates para o Palmeiras, 7 para o Flamengo. 4 derrotas para o Palmeiras, 3 para o Flamengo. O melhor ataque é do Flamengo, 50 gols marcados. Melhor defesa também, 13 gols sofridos. O Palmeiras marcou 42 e sofreu 21.
Cruzeiro tem 52 pontos e 27 jogos completos. Mirassol também tem 27 jogos completos, assim como o Botafogo. O Mirassol tem 46 pontos, o Botafogo 43. O Bahia também tem 43 jogos, 43 pontos, quer dizer, um jogo a menos, 26 jogos. Fluminense também com 26 jogos tem 38 pontos. São Paulo com 27 jogos tem 38 pontos. Bragantino com 27 jogos tem 36 pontos. Ceará com 26 jogos tem 34 pontos. Vasco com os 27 jogos completos tem 33 pontos. Corinthians também. Grêmio também. O Atlético Mineiro com 26 jogos tem 32 pontos. Internacional, a mesma coisa. Santos em 26 jogos somou 28 pontos. E na zona de rebaixamento, Vitória tem 25 pontos. Fortaleza 24 pontos. Fortaleza com um jogo a menos. Juventude também com jogo a menos 23 pontos. E o Sport também com jogo a menos 16 pontos. Caio Jorge ainda é o artilheiro com 15 gols, não marcou nessa rodada. Arrascaeta também não marcou nessa rodada, tem 14 gols. Verratti também não marcou, tem 12 gols. Pedro também não marcou, tem 10 gols. E Vitor Roque, esse sim marcou e chegou também a 10 gols agora. Líder de assistências, Arrascaeta tem 10, Matheus Pereira chegou a 7, Alan Patrick tem 6, Caio Jorge 6 e Lucas Piton deu mais uma assistência e agora também tem 6.